Antes das estrelas, antes dos planetas, antes até do tempo fazer sentido, havia apenas um clarão. Não era uma chama, nem um sol. Era toda a energia do universo, tentando encontrar equilíbrio. Foi nesse instante caótico e silencioso que a luz nasceu. Poucos momentos na história do cosmos são tão misteriosos quanto os primeiros segundos após o nascimento do universo. Os cientistas chamam esse período de Era da Radiação, um tempo em que o espaço era tão denso e quente que nada conseguia existir como conhecemos. Partículas e antimatéria dançavam em colisões frenéticas. Fótons, os mensageiros da luz, saltavam em todas as direções, presos em um mar de energia. Segundo o estudo The First 3 Seconds, Alaverde et al. 2020, esse período pode ter sido bem mais complexo do que se imaginava. Por muito tempo, acreditou-se que o universo, após a inflação, simplesmente esfriou e entrou em um regime dominado pela radiação. Mas há dúvidas. Poucas evidências diretas sustentam esse cenário. Talvez entre o reaquecimento e o domínio da matéria, algo mais tenha acontecido. Algo que ainda não compreendemos. Imagine o universo como um oceano fervendo de luz. Cada ponto do espaço era um caldeirão onde energia pura se transformava em partículas, e partículas voltavam a ser energia. Tudo acontecia em escalas impossíveis de conceber. Em trilionésimos de segundo, as leis da física eram postas à prova. A era da radiação foi o reinado do caos organizado. A densidade era inimaginável. E a temperatura superior a 10 bilhões de graus. Nesse ambiente extremo, o que chamamos de matéria era quase irrelevante. Os fótons, neutrinos e outras partículas relativísticas, viajando quase à velocidade da luz, dominavam completamente o destino do cosmos. Como descreve o físico Bronikov em On the Heat Evolution of the Early Universe, 2023, esse foi o período em que a energia era tudo. O universo era um forno cósmico em expansão, e cada instante era uma batalha entre a força do calor e o avanço do frio. Enquanto se expandia, o espaço se esticava, e com ele a própria luz perdia força, alongando seu comprimento de onda, esfriando, mudando o tom de seu brilho primordial. Mas havia algo mais. De acordo com Alaverde et al. 2020, é possível que nesse intervalo entre o reaquecimento e a formação da matéria estável, o universo tenha passado por fases intermediárias ocultas. Estados transitórios onde o domínio da radiação poderia ter sido brevemente interrompido. Essas variações, embora sutis, poderiam ter deixado marcas invisíveis nas estruturas que hoje observamos. Pequenas irregularidades no fundo cósmico, pequenas diferenças de densidade, sementes do que bilhões de anos depois se tornariam galáxias, estrelas e nós. E havia ainda um outro desafio: o equilíbrio térmico. O universo tentava se manter uniforme, mas pequenas flutuações quânticas, nascidas durante a inflação, começaram a crescer. Eram variações minúsculas de energia, mas em um universo tão jovem, tão sensível, bastava um sussurro para definir o destino de tudo. Essas flutuações se transformaram em ondas, regiões mais quentes e mais frias, mais densas e mais vazias. O tecido do cosmos começava a vibrar, como se o próprio espaço tivesse uma melodia. A radiação oscilava, e essas oscilações ficaram congeladas na luz. Um registro eterno que hoje lemos como o mapa da radiação cósmica de fundo. A era da radiação foi, ao mesmo tempo, um berço e um campo de batalha.
De um lado, a força expansiva tentando diluir tudo. Do outro, a gravidade, ainda fraca, tentando reunir as partículas. E no meio desse duelo, a luz, resistindo, espalhando-se, gravando no espaço as primeiras marcas da ordem em meio ao caos. Com o passar do tempo, o calor diminuiu. O fogo se transformou em forma. Partículas se uniram. Átomos surgiram e o universo respirou pela primeira vez em equilíbrio. A radiação, agora livre, viajou por bilhões de anos até alcançar nossos olhos. Um eco distante do primeiro amanhecer cósmico. Hoje, cada fóton que nos chega do espaço profundo é um mensageiro daquele momento primordial. Um lembrete de que, antes de tudo, o universo foi apenas luz tentando entender a si mesma. E foi assim que, em um instante de pura energia, a escuridão deu lugar ao primeiro brilho. E o universo começou a sonhar.